livro do profeta Daniel. Você entende agora que a partir do capítulo 7, né, é que o Daniel é profeta, assim, mais claramente percebendo, né, irmãos? A partir do capítulo 7 é que nós temos as profecias através de sonhos, de visões, né? É a partir do capítulo 7, do capítulo 1 até o capítulo 6, nós temos a questão histórica, né? O começo, meio, fim. Daniel chegou lá menino, né? Aí no capítulo de número 6 vai falar que ele serviu o Senhor durante o reinado do Belsazar, do Dario e do Ciro. Conclui com Ciro. Aí conclui, e aí começa tudo de novo a questão profética. Amém? Então que você tenha a sua atenção voltada para a palavra. Vamos ler esse texto de novo, o capítulo 8, por gentileza. O tema, o título na nossa Bíblia está assim: a visão sobre o carneiro e um bode. Um carneiro e um bode, né? A visão sobre um carneiro e um bode. A natureza da profecia é diferente. A natureza da profecia no capítulo 7 foi um sonho. A natureza é sonho. E aqui a natureza da profecia é uma visão. Ele está acordado aqui. Lá, ele estava dormindo e teve um sonho profético. E aqui no capítulo 8 é uma visão. Ele é tirado de um lugar e transportado espiritualmente para outro lugar. Amém, irmãos? É bom a gente falar isso, sabe por quê? Porque às vezes os irmãos esquecem que o nosso Deus é sobrenatural, de que nós somos do sobrenatural, né? Que a nossa vida é um milagre, e nós não podemos esquecer isso. Amém, querido? Então aqui é uma visão, lá foi um sonho. Amém? Vamos ler o texto, e aí a gente faz as observações para hoje. Amém? A gente recapitula alguma coisa e vamos concluir a análise do texto hoje. Amém? Leiamos o texto então, capítulo 8, Daniel. Abra, se você não vai ler na Bíblia, vai ler no celular. Capítulo 8 também, né? Pode ser que a sua versão seja diferente da minha, né? A minha é a versão atualizada, tem a corrigida, a linguagem muda um pouco mais, ainda tem a linguagem de hoje, que a leitura é um pouquinho diferente. Amém? Um pouquinho diferente. Capítulo 8, então vamos ler o texto. O tema que eu quero tratar aqui, ou deixar claro aqui, é o seguinte: é o aparecimento e o desaparecimento dos reinos, dos governos, das lideranças humanas. O aparecimento e o desaparecimento dos reinos do mundo. Amém? Capítulo 8 então, vamos ao texto. Diz assim: no ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio. O nome do rio era Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro. Guarda isso. E o mais alto subiu por último. O mais alto foi o que apareceu por último. Vi que o carneiro dava marradas, cabeçadas, chifradas, para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando na visão que eu tive, né, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Um bode voador, né? Lá era um carneiro que dava cabeçada, aqui um bode voador. Este bode tinha um chifre notável, um chifre fenomenal, espetacular, entre os olhos, bem no meio dos olhos. Dirigiu-se ao carneiro, o primeiro animal, que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode
o lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Quebrou-se-lhe, ninguém quebrou. Quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres, também notáveis. 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, no meio daqueles 4 que aparecia, um era menor. E se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e a alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra, e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário. E por quê? Porque por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Aquele chifrinho, um dos 4 chifres. Depois ouvi um santo que falava, disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Alguém está cometendo erros, né? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Até quando? Ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem, de entre as margens do Ulai, o rio, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este aí a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com os 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia, mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei, o chifrão lá bonitão é o primeiro rei. Não é o bode que representa o rei, mas sim o chifre do bode. 22. E ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual ao que tinha o chifrão lá. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura e especialista em intrigas. Na versão corrigida, eu prefiro na versão corrigida, que fala assim, e ele é bom de adivinhações, ele consulta a feitiçaria. 24, grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Olha isso aí, grande é o seu poder, mas não porque ele é bom. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver, destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia, nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano no seu coração, se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos. Marque isso aí, sem que ninguém toque no fulano, o cara vai morrer. 26, a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere aos dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse a visão. Não havia quem discernisse, eu falei outra vez, né? Assim, como é que se aplica isso? Não havia quem entendesse. Então, assim, o aparecimento está claro. Aparecimento e desaparecimento das potências mundiais.
das potências mundiais, pelo mundo afora, sempre houve as potências, né? Talvez a mais recente tenha sido a época dos alemães, né? Talvez a anterior aos alemães tenha sido o Napoleão Bonaparte, talvez tenha sido ele. Então essas coisas, é por isso esse tema, o aparecimento e o desaparecimento dos reinos do mundo, das potências do mundo. Bom, eu falei para vocês no nosso último encontro que a data da visão está aí no começo do capítulo, né? A data, o ano terceiro do reinado de Belsazar. Esse Belsazar é o cara que morreu no capítulo 5. Se ele morreu no capítulo 5, por que ele aparece aí, pastor? Porque não está em ordem cronológica, só isso. Se ele morreu no capítulo 5, por que ele aparece aqui no capítulo 8? Se ele morreu lá no 5? Porque não está em ordem cronológica. Está dividido de ponto, primeira parte histórica e a segunda profética. Então, quando o Daniel vai falar com o povo, com os leitores, os futuros leitores, sobre isso, ele separa assim, período histórico, e agora vamos ver o que nós temos de revelação, de apocalíptica, o que nós temos de apocalíptica durante o reinado de Nabucodonosor. Teve um apocalipse também lá, que foi a estátua, que fala da vinda de uma pedra, que é o Jesus, a vinda da pedra. Então aqui, a data aqui é no ano terceiro daquele reinado, o ano terceiro, né? Eu falei também que está ligado a Israel. Está ligado a Israel. Gente, é assim, eu falei para você que Deus sempre age de forma embrionária, Deus sempre trabalha com embriões, que a gente chama assim de protótipo. Protótipo. Um pequeno exemplo para você entender. Por exemplo, Deus, ele sempre quis um grande povo. Ele pegou um povinho, chamado Israel, um povinho, pequenininho de nada, bem pequenininho, não era ninguém, era só um casal que não tinha nem filhos, Abraão e Sara. Ele pega esse povo, e aí ele fala de um grande povo. O povo israelita se enganou, é aí que nós não podemos nos enganar. O povo israelita achou que era só eles, que eles eram os tais. E tem pastores hoje que acham que tem um plano especial para Israel. Não tem plano especial para Israel. O plano especial para Israel era eles providenciassem o meio do Messias nascer, porque o Messias nasceria daquela descendência. Estava marcado que era de Eva, depois estava marcado que era da tribo de Judá, depois estava marcado que era da tribo da raiz de Davi. Estava marcado, era assim, estava marcado que seria assim. Mas o povo de Israel começou a se achar, eles começaram a se achar. Quando Jesus vem, eles até negam Jesus, porque eles esperavam um Messias assim, que dominasse Roma e tudo mais. Amém? Então Deus sempre trabalha com embriões, com exemplo. Por exemplo, quando você pensa em amigo de Deus, de quem que você lembra? Mais alto para mim. Abraão é um amigo de Deus. Quando você pensa por ele, aí pega esse Abraão como amigo, e ele serve como exemplo. Como é que a gente faz para ser amigo de Deus? Olha para Abraão. Por exemplo, quando você fala de um homem segundo o coração de Deus, quem que você pensa? Fala comigo, irmão. Vamos trocar ideia. Fala de quê? Davi, um homem segundo o coração de Deus. Aí, obrigatoriamente, pedagogicamente, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, olha para Davi. É que alguns olham para o pecado de Davi, né? Se Davi pecou e foi um homem segundo o coração de Deus, ninguém olha para o quebrantamento, para a sensibilidade de Davi. Por exemplo, quando você quer falar que alguém assim é traidor, quem é o grande exemplo de traidor? Hoje quando você quer falar assim, fala seu Judas, você quer dizer o quê? Percebe que é um embrião, é um exemplo para dizer algo mais. Perceberam? Ó Judas, não precisa falar mais nada, não precisa falar mais nada. Por exemplo, naquelas festinhas dos romanistas, quando as crianças saem para apedrejar um fulano, quem que eles apedrejam? Quem que apedrejam? Judas. Então Judas passou a ser um protótipo de traidor, enquanto que Abraão passou a ser um protótipo de amigo de Deus. Perceberam? Então Israel é isso. E eu vou usar daqui a pouco esse exemplo de novo, com relação ao chifrinho. Diga, o chifrinho. Daqui a pouco eu uso de novo essa questão. Tem um chifrinho ali que é um protótipo. No capítulo 8 não é protótipo, é um sinal escatológico. Mas aqui no capítulo 8 é apenas um protótipo. Por quê? Porque é o fato real. Diga, fato histórico. No capítulo 7 não é um fato histórico. Aqui no capítulo 7, que eu entrarei mais tarde, é um fato histórico. Então ele é um protótipo. Ele é um embrião. Então,
eu falei para vocês que essa leitura se refere a Israel. Você viu quando nós lemos povo santo, príncipe dos príncipes, o povo que oferecia sacrifício? Eu não vou ler de novo, tá bom? Para a gente ganhar tempo, porque já falei isso aqui semana passada. Amém? Então, quando esse capítulo 8 se refere especificamente a Israel. Pastor, mas não é para nós? É para nós quando você olha para Israel para entender o que aconteceu ali. Aí para nós é um sinal pedagógico, serve de ensino para nós. Mas o texto é diretamente para Israel. Amém até aqui? Eu falei também do aspecto temporal, né? Falei também do aspecto temporal, a abrangência da visão. Esse eu preciso ler com vocês. O aspecto temporal olha, veja comigo o verso 17. O verso 17, olha aí. Estes grandes, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Estes grandes, é 8, estou no 7. 7,17. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do... Então veja, é a abrangência da visão, o aspecto temporal da visão, é para o tempo do fim. Isso aparece de novo no versículo 19, olha comigo aí. E disse: eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Olha também o versículo 26. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira, tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Então olha a abrangência dela. Ela está para frente de Daniel, e nesse sentido, como um protótipo, ela está para frente, ela está para bem distante. Amém? Eu queria só reconsiderar isso que já tinha falado, e aí eu quero entrar com vocês na visão propriamente dita. Vamos para a visão? Então a primeira, a visão do carneiro que dava cabeçadas. Vamos ver isso? O carneiro que dava cabeçadas. Quantos chifres tinha esse carneiro? Está vendo aí no versículo de número 3? Né? Olha só, então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, 8:3, o qual tinha, os 2 chifres eram, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Bom, você não precisa fazer assim um malabarismo para saber o que é. Você vai lá no versículo 20 agora, vamos ler a Bíblia, ó. Lá no versículo 20, veja comigo. Aquele carneiro com 2 chifres são o quê? Que viste são o quê? Você precisa ter uma revelação para saber disso? Você percebe como a Bíblia já é a revelação? O que nós temos não é revelação, o que nós temos é entendimento de alguma coisa, iluminação. Às vezes, por força de expressão, nós falamos, às vezes eu falo também, tive uma revelação nesse texto. Ninguém mais tem revelação. A questão revelatória é coisa dos escritores da Bíblia. Não tem mais revelação para nós. O que tem para nós é entendimento de algo que já foi revelado. Percepção. Captar a coisa. Revelação é isso daqui, já está claro. A Escritura é a revelação máxima de Deus. Por isso que toda iluminação que você tiver não pode ir além da Escritura. Pegaram isso que eu falei? Principalmente os pregadores. Pegaram isso? Então assim, não precisamos fazer grande esforço para saber o que é aquele carneiro. Aquele carneiro, versículo 20, com os 2 chifres, são os reis da Média e da Pérsia. Os reis da Média e da Pérsia. Quem é primeiro? Diga para mim, irmãos. E quem é segundo? Não, quem é primeiro? E quem é segundo? Média e Pérsia. Agora volta lá para o verso 3. O qual tinha o quê? 2? E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o mais alto subiu por... Quem é que veio por último? Média ou Pérsia? Então quem foi mais poderoso dos 2? Pérsia. E aí você vai para a história, quem foi maior? Pérsia. Média e a Pérsia. Você não vê, tem um programa na televisão, né? Um povo que vende ouro, joias preciosas, não é? Eu acho que é isso. O nome, inclusive o nome é Pérsia, não sei o que é da Pérsia. Tesouros da Pérsia. Quem já viu esse programa aí? Vocês gostam de ver tesouro, hein, irmãs? Né? A Pérsia foi muito maior. Tanto é que
Quando você fala de Pérsia, você lembra de um país, de uma nação. Quando você fala de Média, você fala, média, tirar a média. Foi muito maior. Só que esses dois reinos se uniram, gente. Se uniram e foram fortes demais. Fortes demais. Os reis que são os responsáveis aqui na Média e na Pérsia é o Dario e o Ciro. Dario e o Ciro, porque o Belsazar é da Babilônia, filho de Nabucodonosor. Amém até aqui? Então o carneiro representa então a Média e a Pérsia. O pequeno chifre, o chifre que vem primeiro é a Média. O chifre que vem segundo é a Pérsia. Só que o que vem segundo cresceu mais. E se cresceu mais, então porque foi mais forte. E quando você vai para o fato histórico, é isso que você descobre, que eles foram muito fortes mesmo. E aí fala, versículo 4, 8:4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. E nenhum dos animais lhe podiam resistir, nem havia quem pudesse livrar do seu poder. Então ele dava marradas. Então eu chamei aqui de carneiro que dava cabeçadas. Carneiro que dava cabeçadas. Então, duas nações se uniram. Irmãos, então quando você vê hoje, irmãos, hoje, olha só como é legal você ler a Bíblia, irmãos. Não tem nada novo debaixo desse céu. Quando você, não sei se você gosta, é bom que vocês acompanhem os jornais, acompanhem, jovens, os documentários. Um pregador dizia, eu não me esqueci agora, foi aquele rapaz que fez aquele filme lá dos leões, como é que é o nome lá? O filme do leão lá, que aparece um leão grandão assim, bonitão lá. Vocês não assistem filme, vocês são muito crentes, né, irmãos? Nárnia, isso mesmo. O homem que escreveu aquele filme lá é cristão. E ele dizia assim que o pregador, o verdadeiro, ele tem a Bíblia numa mão e o jornal na outra mão. Às vezes os pregadores acham que a gente tem que ter só a Bíblia. O Daniel não era um cara que tinha só a Bíblia, viu, meu irmão? Bom, tudo bem, se você é como eu que não lê jornais, eu não sou muito chegado a ler jornais. Eu tive exemplo em casa, meu pai não passava um dia sem ler jornal. Ele sempre lia jornal, mas eu não sou muito chegado a ler jornal não, sabe? Eu acho que se ler jornal, eu prefiro ler um livro, mas eu vejo muito jornal, e às vezes os cristãos precisam estar antenados. Quando você ouve lá aquelas conversas do Oriente Médio, porque tudo isso aqui ainda está lá, irmãos, isso aqui está lá, no Oriente Médio, acontece a mesma coisa hoje, eles se unem. Esse dia eu estava conversando com o dono de salão aqui, e ele é da terrinha lá, né, turco, lá do lugar lá, ele estava vindo da Síria, e a gente olha para lá, né, e a gente fala, está acabando a Síria, é tudo armação, está acabando mesmo, mas a própria liderança, meu irmão, faz aquilo acontecer, para as pessoas pobres e miseráveis saírem de lá, para os grandes dominadores, pegar tudo para eles. Ele não falou isso para mim, né, ele falou nas entrelinhas, eu captei isso, você entendeu? Então, guerra naquele lugar sempre existiu, antes disso aqui, olha, desde Jacó e do irmão dele, amém, irmãos? Tudo bem até aqui? Está claro até aqui? Então aqui, dava marradas para os 3 pontos cardeais, para o ocidente, para o norte e para o sul, né? E estas nações, a Média e a Pérsia, eles dominaram o norte, a Armênia do sul, o Egito e a Etiópia, e eles dominaram a Síria e a Ásia Menor, norte, sul e o leste, que é o Oriente. Eles dominaram tudo. Essas cabeçadas que o bode está dando tem um significado, não é porque o bode está doido, não, o carneiro está doido, não. Tem um significado, e quando você vai para o fato histórico, você vê o que foi que eles conquistaram, e você vai começar a ver isso também lendo Esdras, Neemias, Esther. Se você se lembrar, aqui fala que o Daniel foi levado para Suzã. Se você for ler o livro de Esther, aonde que ela está? Em Suzã. E às vezes nós não paramos para ver esses detalhes na Bíblia. Então, beleza, esse aqui é o carneiro que dava cabeçadas. Duas nações que se uniram e dominaram tudo na época deles. Mas depois aparece aí, vamos agora para o bode voador, versículo 5. O bode voador. Versículo 5 fala assim: continuei olhando, estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente.
que seria o oeste da onde eles estavam. Eles dominaram o oriente, o norte e o sul. Eles não se deteram para o ocidente. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Bode voador, então. Tá bom? Então eu chamei assim, a visão do bode voador. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. O que interessa é o chifre notável. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, correu contra ele com todo o seu furioso poder, viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu. Ele quebrou o quê? Que é a Média e a Pérsia. Que significa o quê então? Que aquele chifre dominou os 2 chifres, dominou a Média e a Pérsia, pois não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. Interpretação para isso também, você não precisa fazer força, versículo 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Olha para mim, por gentileza. Então, temos agora o bode voador, com um chifre notável, fenomenal, bem no meio dos olhos. Bem no meio dos olhos. Você vai para a interpretação bíblica, fala que é a Grécia, e que aquele chifre é o primeiro reino. Bom, e aí quando você vai para o fato histórico, quem é o fulano? Alexandre Magno, Alexandre o Grande. Até hoje muito paparicado, muito estudado, muito pesquisado, o Alexandre o Grande. Depois que eu falei quarta-feira, alguém viu o filme aqui? Levanta a mão. Mas vocês não têm interesse mesmo, vocês me desanimam de pregar, viu? Vocês me desanimam de pregar, assim não dá, viu? É muito fácil, fica bom de ver agora. Então, aquele bode voador representa a Grécia, aquele chifre notável é o primeiro rei que foi notável, o mais notável de todos, irmãos, foi Alexandre o Grande, foi um fenômeno estrategista, foi formado aos pés do Gamaliel, do Aristóteles. Era um homem notável, inteligente, estrategista, fenomenal, até hoje pesquisado e estudado. Em 13 anos ele conquistou tudo. Ele dominou tudo que os médios e os persas tinham conquistado, ele pegou e foi além, dominou tudo. Só que durou 13 anos. Ele morreu com 33 anos. Olha aí comigo no versículo 8. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força, olha só, o bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. Quebrou-se-lhe, ninguém quebrou. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. O Alexandre o Grande morreu com 33 anos, gente. Ele tinha um plano, ele tinha um objetivo, ele queria reedificar Babilônia. Mas tinha uma profecia, escute isso aqui, o fato histórico, meu irmão, olha que legal. Olha só como Deus está no controle, eu falei aqui outra vez. Deus escreveu a história, mas Ele não escreveu quem vai fazer parte dela. Olha bem isso, aqui é uma coisa séria. A história está escrita, isso aqui aconteceu, queridos. Esse homem começou a botar na cabeça que ele queria reedificar a Babilônia, porque ninguém foi como Babilônia, gente. Babilônia foi tão grande, tão assim, no sentido humano e político, tão fenomenal, que todos os grandes homens queriam reedificá-la. Por isso Babilônia serve de embrião, de protótipo no Apocalipse. Nunca mais apareceu Babilônia, porque Deus falou que ninguém mais iria levantá-la. Deus disse isso. Até o Saddam Hussein tentou levantar agora ela recentemente, antes de morrer. É que a gente não acompanha o jornal. O Saddam Hussein falava disso. Ele tinha uma grande estátua, vocês viram na reportagem, as pessoas, os americanos, derrubando a estátua dele lá. A gente não acompanha isso. Então esse Alexandre o Grande, o alvo dele era ter uma nação como Babilônia. E que Deus disse profeticamente, ninguém vai reedificar. Ele tentou, morreu. Foi o próprio Deus. O próprio Deus. Veja comigo ainda aqui. Agora, eu acho que sobre o bode voador, acabamos. Vamos para os 4 chifres que aparecem. Versículo
Número 8 ainda. O bode se engrandeceu, sob maneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram o quê? 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu o chifre pequeno, e se tornou muito forte, para o sul, para o oriente, para a terra gloriosa, que é Israel. Diga isso, Israel. Esses 4 chifres, um deles vai mexer com Israel. Amém, irmãos? Olha, isso aqui é tão sério, irmãos. Por isso que eu estou falando que o que vai acontecer aqui serve de protótipo para o tempo do fim. O que esse um dos 4 vai fazer, vai servir de protótipo, mas depois é só fato histórico. Mas também a gente não precisa fazer grandes esforços para nós descobrirmos também lá quem é esses 4 chifres. Vamos ver o versículo de número 22. O ter sido quebrado e levantado 4, versículo 22. O ter sido quebrado e levantado-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual ao que ele tinha. Amém? Então são 4 reinos que vai aparecer depois. Então os 4 chifres são 4 generais para quem vai ser dividido todo o Império Grego, porque representa a Grécia, lembra-se disso? Então esses 4 chifres, quando o Alexandre o Grande morre, vai ser dividido para 4 grandes generais. Isso daqui isso aqui chama-se período interbíblico. Já está longe do Daniel, muito longe do profeta Daniel. Aqui nesse tempo, o Daniel já morreu. Ele viu a profecia, foi dita para ele, mas ele não vai estar lá. Agora, no capítulo 8, Daniel está com quase 85 anos, gente. Aqui no capítulo 8, se você fizer uma conta, levando em consideração que ele tinha 14 anos quando chegou na Babilônia, aqui, irmãos, Daniel vai estar com quase 85 anos. Aqui no Belsazar, hein, ó. Aqui no Belsazar, ele vai estar com quase 85 anos. Então, esses 4 chifres que aparecem, são 4 generais. Tá bom? General Cassandra, greco-macedônio, vai dominar, vai ficar com a região da Grécia e da Macedônia. Um general chamado Ptolomeu, que vai ficar com a parte do Egito e da Palestina. Um general chamado Lisímaco, que vai ficar com a Trácia e com a Ásia Menor. E um general chamado Seleuco, que vai ficar com a Síria e com o Oriente Médio. Tá bom? Então, Grécia, Macedônia para um general, Egito, Palestina para outro rei, Trácia e Ásia Menor para outro rei, Síria e Médio Oriente para outro rei, para outro general. Tudo bem? Isso assim é essa questão documental, não é questão mais, não está aqui na Bíblia não, é questão documental. Amém? Bom, vamos ler aqui o versículo de número 10. Versículo 10. Para a terra gloriosa, né? Cresceu até atingir o exército do céu. Vamos ler o 9 de novo. De um dos chifres, diga um dos chifres. Qual desses generais será, hein? Qual desses generais? De um dos chifres saiu um pequeno e se tornou muito forte, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Esse pequeno chifre cresceu, verso 10, cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e o pisou. Olha para mim aqui um minutinho. Olha para aqui um minutinho, por favor. Presta atenção. Um outro sinal bíblico profético aqui. Quando você pensa em estrelas do céu, quando você pensa em sol, em lua e exército do céu, vamos ver se alguém aqui consegue me acertar isso aqui. Quando nós pensamos nas estrelas, no sol, na lua, de quem que a gente lembra? De quem? José. José. Lembra quando eu preguei Apocalipse? Quando João fala, eu vi um sinal do céu, lembra disso? Uma mulher, a lua, lembra disso? E 12 estrelas, lembra-se disso, meu irmão? Está vendo como Daniel está ligado
com o Apocalipse e com o povo judeu. Então aqui ele está usando o mesmo embrião, a mesma fala, a mesma palavra, para que a gente entenda que ele está se referindo a Israel. Veja comigo de novo o 10, olha só, até atingir o exército dos céus, alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício diário. Vai acabar com o sacrifício de Israel, e no lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouviu um santo que falava, e disse a outro santo, aquele que falava: até quando vai durar isso? Aí ele fala, no verso 14, até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Está se referindo a Israel. Então veja, olha para mim aqui, 4 chifres, um chifre menor vai se engrandecer, e ele vai dirigir para 3 lados, mas um lado deles é Israel. Se você tiver curiosidade de estudante, faça uma pesquisa desse general aqui, ó, General Seleuco. Faça uma pesquisa sobre o general Seleuco. Faça uma pesquisa sobre Antíoco Epifane. Esse general, que dele vai vir o Antíoco Epifane, esse homem, no ano 175 a.C., presta atenção nisso aqui, ele entrou em Jerusalém. Primeiro ele fez o seguinte: ele seduziu o povo israelita, o povo judeu, seduziu, porque lembra que eu falei para vocês que eles foram para a Síria e para o Oriente Médio contra os egípcios ou o Egito. Ele seduziu o povo de Israel para atacar com ele o Egito, e quando preparou-se tudo, esse general se levantou contra Israel e matou muitos de Israel. Diz os historiadores que esse general, esse Antíoco Epifane, que vem lá do general Seleuco porque ele conquistou na Síria a Seleucia, por isso que é Seleuco. Esse Antíoco Epifânio, ele matou 100.000 judeus. Está percebendo por que Hitler é chamado de anticristo? O chifrinho. O Hitler não é o anticristo, ele é a questão escatológica, porque o anticristo aqui é esse general. Ele entrou em Israel, seduziu, enganou, matou 100.000 pessoas, 100.000 judeus, sacrificou um porco no altar de Jerusalém, no altar de Deus, que era proibido, derramou a urina e as fezes do porco em todo o templo, fez os judeus comerem carne de porco que eles não poderiam comer, os obrigou a comer, matou mais de 100.000 homens, profanou. Esse homem fez uma moeda, aqui de um lado estava marcado assim: o Deus que se fez visível. Ele fez uma moeda, cunhou uma moeda, colocou a sua esfinge, a sua imagem na moeda, e do outro lado escrevia: o Deus que se fez visível. Ele se chamava Deus. Por isso Paulo, quando fala do anticristo, ele fala que alguém vai se assentar no lugar de Deus, se achando Deus. O fato histórico é isso daqui, queridos irmãos. O capítulo 7 fala de um chifrinho. Lá é a questão escatológica. O que quer dizer isso, pastor? O que isso quer dizer quando eu falo que é escatológico? É para o futuro. Por exemplo, o capítulo 8 está para frente de Daniel, mas não para frente de nós. O capítulo 8, para Daniel, vai acontecer, mas para nós, já aconteceu, sim ou não? Me responda, já veio os médios e os persas? Vamos começar no começo. Já veio os babilônicos? Já veio os médios e os persas? Já veio a Grécia? Já veio os romanos? Então já aconteceu. O capítulo 8, para nós, já era. Não é, quando eu falo já era, não quer dizer que nós não devemos aprender. Porque ele serve então de quê mesmo? De protótipo.
Quando eu falo de um fato escatológico, é para o futuro. Vocês estão pegando o que eu estou falando para vocês? Estão entendendo? Isso já aconteceu, do mesmo jeito que como Abraão foi amigo de Deus, ele serviu de exemplo, do mesmo jeito que o Judas foi o traidor e hoje ele é um exemplo, esse general, Antíoco Epifânio, ele serviu de exemplo. Então hoje todo mundo que faz o que ele fez é anticristo. O primeiro a fazer isso foi ele. Os reis geralmente temiam Israel. Esse aqui entrou, destruiu parte do templo, sacrificou um porco lá que era proibido, eles sacrificavam carneiro, sacrificou um porco, derramou fezes do porco em todo o templo, urina do porco, fez os judeus comer, matou 100.000 judeus, proibia a leitura da Torá, a leitura da Bíblia, a leitura do Antigo Testamento, não podia ter culto, se ele achasse um judeu cultuando a Deus, ele matava. O primeiro a fazer isso foi esse homem. Vocês estão me entendendo, irmãos queridos? Eu gostaria muito que vocês entendessem isso, porque a partir disso, quando você for ler Apocalipse, isso é que serve de referência para nós. Então, por exemplo, Nero foi chamado de anticristo, porque ele matou os judeus lá em Roma, e os cristãos também. Dominiciano, o cara foi o cara que mais matou cristãos. Os imperadores russos matavam muito cristão. Napoleão Bonaparte, Hitler. Só que essas personagens que eu falei agora, não é o fato histórico. Não é o protótipo. É a questão escatológica. Vocês estão me entendendo? Então, Deus sempre deixa acontecer o fato, para que nós possamos olhar para o fato e aprender com isso. Então, o que nos aguarda, gente? Agora vocês vão ficar com medo, medinho agora, viu? Vai aparecer esse anticristo. Então, o capítulo 8 para nós já aconteceu, já foi. Mas no capítulo 7, que nós vimos na semana anterior, a última, nós vimos que o chifrinho sai do quarto reino, não da Grécia. Vocês perceberam que aqui o chifrinho sai da Grécia? Perceberam? Não é o chifrão que é quebrado. O chifrão não é quebrado e aparece 4 chifrinhos, não é isso? Não é isso, irmãos? Então, o chifrinho aqui vem do terceiro reino, da Grécia. Mas lá no capítulo 7, o chifrinho vem de Roma. E não é de Roma, é dos 10 reinos. Dos 10 reinos que apareceu de Roma. Presta atenção nisso aqui. Dos 10 reinos. O que é 10 reinos? É a totalidade. É o número total, não quer dizer 10, 1, 2, 3, 4, 5, 10, não. É que desde Roma, então, Deus chama todos os reinos do mundo, em todos os tempos, de 10. Não é plenitude igual 7. Não é plenitude, é completude. Então tudo, desde Roma, todas as nações e impérios que apareceram, está nesses 10. E é no meio deste tempo, é depois da vinda do ungido, do Messias, de Cristo, é depois disso que vai aparecer esse anticristo. Vocês pegaram isso, meu irmão? Então o capítulo 8, para o Daniel é para o futuro, para nós já é passado, mas o capítulo 7 vai além de Daniel e vai além de nós. Amém? Mais uma coisinha, eu vou prolongar um pouquinho mais hoje, tá bom? Mais uma outra coisa aqui, leia comigo agora o versículo de número, versículo 24. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, é o chifrinho lá, ó. Prosperará e fará-lhe aprover. Destruirá os poderosos e o povo santo, olha daí. Destruirá o povo santo. O que aconteceu depois? Por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Isso aqui serve para nós de escatologia. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado, sem esforço de mãos humanas. Quem que se levantou contra o príncipe dos príncipes, o rei dos reis? Não foi na época de Roma? Quem foi? Foi na época de Roma. Mas será quebrado. Olha esse finalzinho do verso 25. Olha o finalzinho do versículo 25. Mas será quebrado sem esforço de mãos. Leia comigo de novo o finalzinho, por favor, do 25, irmãos. Isso aqui é muito sério.
mas será quebrado. Este chifrinho vai fazer um monte de coisa, vai acontecer, fazer e acontecer, derrubar muita coisa, presta atenção, mas será quebrado sem esforço de mãos. Olha para mim, aquele chifrão se quebrou, ninguém destruiu eles, se quebrou. O Alexandre o Grande morreu, 4 chifres tomam o seu lugar. Aparece um chifrinho menor que cresce, bate, machuca, fere, destrói, vai contra o Egito, vai contra a Síria, e domina tudo. Só que no fim do versículo 25 fala que ele será quebrado. Olha aí, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Olha para mim aqui um minutinho. Existe 2 livros apócrifos não inspirados, chamado 1º e 2º Macabeus. Sabe como é que esse homem morreu? Esse general Seleuco, Antíoco Epifânio, sabe como é que ele morreu? Ele estava acampado para ir para a guerra, uma doença tomou esse homem, os ossos desse homem, desse general, foi quebrado sem ninguém tocar, quebrou-se todos os ossos e ele morreu. Depois do que ele fez, ele foi usado para fazer tudo o que foi feito, mas a morte dele, irmãos, foi uma das coisas mais terríveis que já aconteceu. Sem que ninguém tocasse, esse homem apodreceu por dentro. Não foi a carne que apodreceu, os ossos apodreceram, ele foi morrendo de dentro para fora. Amém, irmãos? Amém, queridos? E aí vem os romanos, e domina tudo. É depois disso aqui que vai aparecer os romanos, e quando chega em Jerusalém, Jerusalém já está quebrada. Para que você entenda isso, é bom ler os Macabeus. O que acontece nesse período interbíblico, porque no período interbíblico, foram quase 400 anos, onde Deus não falou, Deus se calou, e tudo isso aconteceu. Amém? Para nossa conclusão, bom, ele foi derrotado, eu não vou entrar nesse ponto, tá bom assim, ele foi derrotado, sem mãos humanas, né, do mesmo jeito. Agora isso também é um fato profético. Lá no Armagedon, como é que nós vamos vencer o anticristo? Vocês lembram ainda quando eu falei Apocalipse? Alguém vai pegar a metralhadora? Diga para mim. Vai usar arma? Não, porque tem cristãos aí, irmãos, tem evangélicos que falam assim, ai, meu Deus, vai ter uma guerra, Gog contra Magog, o Armagedon do Apocalipse, e nós vamos apanhar. E vai apanhar nada não, irmão. Nós vamos apanhar antes, por causa do anticristo, vai perseguir a igreja. Mas no dia final da guerra de Gog contra Magog, do Armagedon, irmãos, como é que o anticristo vai ser destruído? Quem lembra? O sopro. Uma aguda afiada vai sair da boca do Senhor e vai destruir com o sopro da sua boca. Tanto João diz isso, como Paulo diz isso. É assim que esse chifrinho foi morto, sem que ninguém tocasse. O próprio Deus o esmigalhou, ele foi totalmente quebrado, destruído, esse pequeno chifrinho. Então serve para nós de protótipo. Então eu sei o final, irmãos. Eu sei o final da história, e o final da história, Cristo é vencedor com a sua igreja. Nós vamos passar por umas perseguições, eu não falei aqui, você viu que houve transgressões, Israel transgrediu, para que Deus entregasse o templo dele nas mãos de Antíoco Epifânio, Israel transgrediu, eles erraram e falharam. Existe no meio do arraial evangélico muitos cristãos meia boca, irmãos. Escute de novo, existe no meio dos cristãos muita gente que não é convertida, muita gente que está levando a vida de qualquer maneira, achando que é só louvar a Deus que a coisa está feita. Tem muito cristão achando que Deus é amor e no fim de tudo todo mundo vai ser salvo. Deus é amor, mas é justiça, é juízo, e a história está escrita, meu irmão. Eu quero ver se você quer fazer parte da história. E para fazer parte da história, tem que ser selado. E quem nos sela é o Espírito Santo. A palavra diz que nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. O selado, meu irmão, não vai negar a fé. Mas os cristãos meia boca vão negar a fé.
Vão negar na hora da coisa pegar. Os cristãos que não são selados, que não buscaram a Deus de verdade, vai amarelar. Vai amarelar, meu irmão. Isso não é brincadeira, meus amados irmãos. Isso é coisa muito séria. Daniel está falando tudo isso e aconteceu, queridos. Tudo isso aconteceu. Você consegue ver isso vendo os filmes aí. Quando Hollywood faz um filme, pode ter certeza, Deus está usando. Porque Deus está no controle de tudo, meu irmão. Deus está no controle da história. Então faça parte dessa história, sendo selado pelo Espírito Santo, aceitando Jesus e vivendo para Jesus como seu Senhor. Isso aqui é coisa séria. Esse general foi destruído sem que ninguém levantasse uma arma, sem que pegasse numa espada, do mesmo jeito que no final o anticristo vai ser destruído pelo sopro da boca do nosso Senhor. E aí eu encerro com o seguinte tópico: o impacto em Daniel. O impacto. Para perguntar então, qual é o impacto nas nossas vidas? Nós estamos vendo Daniel faz um tempão já, desde o ano passado. O que tem causado em você? O que tem causado em nós? Vejamos, para encerrar, o impacto na vida de Daniel. Versículo 17. Verso 17. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar, eu fiquei amedrontado. Prostrei-me com o rosto em terra. Prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, esta visão se refere ao tempo do fim. Gente, é para o nosso tempo, irmãos. Qual foi o impacto que causou nele, gente? Prostrou-se e rendeu-se ao Senhor. Versículo de número 18. 18. Falava ele comigo: quando eu caí sem sentidos, eu perdi as forças, com o rosto em terra. Primeiro eu prostrei amedrontado. É para a gente ficar apavorado mesmo, gente. Porque é para o nosso tempo isso, irmãos. Verso 18, caí sem sentidos. Eu perdi o sentido, eu caí. A visão causou isso nele, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu estava. E no versículo 27, eu, Daniel, enfranqueci e estive enfermo alguns dias. Enfermo aqui não é com vírus ou bactéria, gente. Não é com febre não, irmãos. É tomar a gente uma revelação dessa. Se não tomar você, querido irmão, querida irmã, se não mexer com o nosso interior, irmãos, se não mexer com a gente, eu não sei o que mais vai mexer, irmãos. Irmãos, essa profecia está há 2.500 anos de nós, irmãos, aqui. Isso aconteceu. 2.400 anos, e nos próximos 400 anos ela se cumpriu toda. Ela se cumpriu historicamente. Olha só, irmãos, nos próximos 400 anos de lá, desse 2.500, 400 anos, ela se cumpriu politicamente, historicamente. Agora falta o cumprimento apocalíptico. E nós estamos aqui, irmãos. Se isso não mexer com a gente, o que mexe, irmãos? Então o impacto na vida dele foi: ele caiu por terra, ele desmaiou e ele enfermou. Olha só, o versículo 27, ele enfermou alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. Sabe o que quer dizer isso aqui, irmãos? Enfermar. Sabe quando você fica enfermo que você não consegue levantar para trabalhar? Aqui fala que ele ficou tão enfermo de não poder trabalhar, e que depois disso ele se levantou e foi trabalhar, foi tocar os negócios do rei. Ele não desistiu de trabalhar, mas tocou nele. Então eu pergunto, irmãos, nós que vivemos de retiro em retiro, de célula em célula, de oba-oba em oba-oba, como isso vai tocar na gente? Quando nós só queremos ter mais um filho, mais um emprego, mais um carro, como isso vai tocar em você, irmão? Porque a gente prefere passar a vida vendo filmes, a gente prefere passar a vida comendo, e não entendemos que nós somos os profetas de hoje. Você é o profeta de hoje, meu irmão.
Você precisa dizer: haverá um julgamento, haverá um juízo, o Senhor voltará. Se é na minha geração ou na próxima, eu não sei, mas Ele está às portas. Porque o tempo do fim começou quando Jesus veio. O tempo do fim, eu provei isso quando estou no Apocalipse. O tempo do fim começou quando Jesus morreu e ressuscitou por nós. Ali começou o fim. Então imagina que fim nós estamos hoje. Que impacto isso causa em você, meu irmão? Que impacto isso causa em nós? Vamos parar com os nossos sentimentalismos, com os nossos caprichos, com as nossas vaidades que não nos levam a nada. Isso causou rosto em terra, ele desmaiou e ele enfermou. Mas que nós não seremos marcados pelo anticristo, nós não seremos. Amém, irmãos? Então isso tem que causar em você um desconforto. Tem que causar um desconforto. Tem que fazer você pregar mais o evangelho. Mesmo para cristão, irmãos. Porque a apostasia, o anticristo virá do meio dos religiosos. Não espere anticristo, irmão. Lembra-se que esse anticristo mexe com adivinhações. Ele mexia. Então o anticristo, meu irmão, olha, eu não sei não, eu não sei não, se não vai aparecer do próprio meio dos cristãos. Porque o Papa já não dá mais certo, não encaixa no Papa, não pode ser o Papa, não dá mais certo. O Papa não manda mais nada aqui no mundo mais nada do bichinho. Não manda mais nada. Está entendendo, queridos? Que impacto isso causa em nós. Curva a sua cabeça, fecha os seus olhos agora, e se você puder orar nessa noite, se você puder orar e dizer ao Senhor: meu Deus, usa a minha vida, Senhor, do jeito que o Senhor quiser usar, porque eu não sei me usar, eu não sei como fazer, meu Deus. Se você puder curvar a sua cabeça agora, se você puder curvar a sua fronte e render-se ao Senhor. Eu não sei quais são as suas tentações, provações, perseguições, mas desde Jesus, o espírito do anticristo está entre nós. Desde quando Jesus veio, João falou: sabeis que é a última hora e que o anticristo está entre vós. O espírito está aqui e vai aglomerar ainda mais, meu amado. Vai aglomerar ainda mais. Feche os seus olhos agora. E eu gostaria que você orasse ao Senhor agora. E que você se apresentasse a Ele. Não saia do seu lugar. Por gentileza, não saia agora. Curva a sua fronte. Abra o seu coração e se renda ao Senhor. Abra o seu coração e se entrega ao Senhor. E fala com Ele. Feche os seus olhos. Abra o seu coração e se renda ao Senhor. Se renda na presença do Senhor. Entrega a sua vida a Ele. Entrega o seu coração a Ele.